teve gente defendendo também, não foi só briga. Teve uma parcela da direita que defendeu. Eu tô segurando uma chave aqui. Teve uma parcela da direita, Renan Santos, que nos defendeu bastante, viu? Eu acho que era bom, até bom comentar sobre isso, Renan Santos. Bora, assim, eu vi, assim, um cara que eu queria agradecer demais, foi muito consciente, foi o André Guedes, tá? O André Guedes, ele veio, inclusive, discutiu com um monte de gente, tá? Merece aqui a nossa atenção, assim, é um cara foda. O André Guedes é um cara foda, tá? E é um cara que eu imagino que deve estar muito cansado dessa merda toda, né? Cara, é muita gente, o país de gente hipócrita. Volta lá pro tal do Brainlet lá, só pra mostrar pra você o tipo de piada que é o humor a favor, né? Que basicamente é mentira o que o cara faz, mas é aquela mentira pra puxar saco, que é um troço feio. Então aí tá ali, né, o Kim falando, o Bolsonaro é um canalha, não vale nada. E aí, o Bolsonaro imaginário na cabeça deles, falando, liberdade de expressão, tá ok? Pode falar o que quiser de mim. Aí, no Lula, não censurado, aí o Lula, você é muito antidemocrático, vai tomar censura. Tipo, a premissa da piada tá errada. Pra piada funcionar, ele tinha que ter, né, ter esse lance, assim, o Kim, ele tinha algo no passado que ele perdeu, que seria a liberdade do Bolsonaro, e agora ele se ferrou com o Lula. É um meme de esquerda, tem que ficar se explicando. Exato, porque é um meme a favor. Não é nem uma crítica ao Lula, é um meme a favor, né? Que liberdade de expressão, e ainda mais depois do negócio da BIM. E aí essa galera bolsonarista, eu fui ver, assim, eles acham que o negócio da BIM é ficcional. Outros justificam, não, é normal, ele só fez paralelamente algo que a BIM normalmente fazia. Não, você não põe agentes atrás das pessoas pra ficar investigando elas. Outra coisa, o uso do software. Aquele software monitorou milhares de pessoas, você não pode fazer esse tipo de monitoramento ilegal. E os caras ficam, não, mas liberdade de expressão. Eu não vou entrar, assim, a gente já discorreu demais sobre isso. Demais. Só que assim, é tipo canal hipócritas, essa galera do humor a favor. E eles acham que são zoeiros, né? Muito zoeira, tipo zoeiro do humor a favor. É um negócio bem bosta, né? Mas outra pessoa também, deixa eu largar com essa chave na mão, não sei porquê. O Moro tá sendo muito atacado, inclusive na bolha bolsonarista, por sair em defesa da gente. Sim. Não, e assim... O Moro e a Rosângela. O Moro e a Rosângela, cara, estão sendo muito decentes. Muito, muito, muito decentes. E é o que eu digo pra vocês, assim, vale a pena nós sermos decentes com pessoas que são decentes também. Tá? Lembrando que grande parte desse bolsonarismo ficou torcendo pro Moro perder o mandato dele, tá? A despeito do próprio Bolsonaro, aparentemente, ter tentado trabalhar para que o Moro não perdesse o mandato, tá? O bolsonarismo foi canalha com ele. E olha, o Moro nem se enquadra na nossa categoria da turma do voto nulo, a turma que merece tudo, né? Não. O Moro se posicionou nas eleições a favor do Bolsonaro. E ainda assim, essa galera ficou tirando. Só que assim, a gente defendeu o Moro de cabo a rabo em todo esse inferno que esse cara passou, tá? Vamos ser honestos. E ainda vai passar muita coisa, cara. Ele é um cara que ele vai estar pro resto da vida dele na mira dessa galera. E, cara, ele agiu de maneira muito decente. Parabéns pra ele, parabéns pra Rosângela, parabéns pro Felipe, que trabalha com ele também. É uma galera muito, muito decente. Faz falta na política ter gente decente. É isso aí. Quer começar, Renan Santos, com coisa séria ou quer começar com uma surpresinha que eu tenho pra você? Uma outra coisa, eu só queria também agradecer a militância, sabe? A galera se mobilizou demais. Eu sei que, por exemplo, eu não sou um dos perfis em redes nossos mais quentes, né, do MBL. Mas no Twitter, cara, a galera deu RT demais. Tem um textão meu que tá com quase 6 mil curtidas. A minha resposta a Glaze Hoffman, meus comentários sobre o nosso adorável Kim Paim, nosso camundongo lindo. Cara, a galera se engajou demais, eu fico muito grato. Eu agradeço demais, assim, de coração. Porque, assim, no fim do dia, a gente tem que contar com vocês, tá? E eu vou depor lá, Junito, eu tô nem ligando. Vou lá. Tinha que gravar esse negócio. Tipo assim, porque eu quero saber o que é pra falar. O cara, mas o MBL produziu. O que eles querem saber? Porque, né, nem demanda um depoimento, porque não assim, olha, desculpa, aquilo era um título de uma live que não foi usado. Tanto que eles precisaram usar o print de outra coisa. Mas vocês querem entrar no objeto da matéria e tal? Eles apoiam. Eles realmente apoiam. Renan, eu vi um comentário aqui que falou: mas vocês brigaram bastante com o Moro, você falava mal do Moro. Vi comentário assim aqui. Eu brigava. E essa é a coisa, assim. Por isso que eu falo pra galera, eu falei hoje na live. Você assistiu a live hoje à tarde, Júnior? Deve ter visto. Sim. Se você nos trata com respeito, nós vamos te tratar com respeito. Nós tivemos nossas desavenças e depois nós, como adultos, resolvemos nossas desavenças e hoje nós nos respeitamos. E eu acho que deveria ser assim.
E é assim, inclusive, com bolsonaristas. Que a galera não se iluda, tá? Existe essa massa de influenciadores oportunistas do bolsonarismo, gente que ganha grana, existe. Existem, vamos dizer, a turma da família. Mas a maior parte dos deputados não quer guerra com a gente. Primeiro porque... Os maiores influenciadores não entraram nessa treta. Não entraram. Primeiro, sabe por quê? Porque é ruim arrumar briga com a gente. Hoje dói arrumar briga com a gente, não é uma coisa que vale a pena. Segundo, que eles têm mais o que fazer, né? Mas tem uma turma que precisa... que é muito louco. Até o que eu digo pra essa turma toda é o seguinte, né? Queria ver essa coragem toda pra falar o que eles falam na Muquia do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal invadindo e levando o eleitorado do Bolsonaro, tá todo mundo ali só fazendo cálculo, né? Todo mundo lá na vibe Caio Coppola, fazendo cálculo pra ver se leva alguma vantagem também, né? Eu vi que o Kim Paim hoje falou no React que a Amanda tá... cuidado aí com os bolsonaristas. Pô, Kim Paim, vocês não conseguem nem controlar os votos do Pablo Marçal. Quer controlar o voto da Amanda, pelo amor de Deus, cara. Outra coisa, tá? Assim, o público... Eles confundem antipetismo com bolsonarismo. Muita gente vota no Bolsonaro, segue bolsonaristas, mas são essencialmente antipetistas. E se eles veem que outras pessoas são antipetistas, vão votar. Até porque falar que esse público era bolsonarista ou nasceu com o Bolsonaro é uma grande estupidez. Essas pessoas, elas já existiam antes do Bolsonaro virar um fenômeno político, né? Essas pessoas votavam inclusive no PSDB. Então... As pessoas esquecem que o Bolsonaro queria ser vice do Aécio. Do Aécio? Ele queria ser vice do Aécio, tá, galera? O Bolsonaro pediu pra ser vice do Aécio Neves. Tá, galera, assim, né, precisa refrescar. Assim, se a galera lembrar muito do passado do Bolsonaro, a galera dá tilt, né? Mas é uma época que ele já entrou em evidência. Bom, Renan, o que eu separei aí pra gente dar uma olhada hoje? Eu até mostrei ontem pro Paulo Cruz, mas eu preciso mostrar pra você. Bora. Eu preciso mostrar pra você do pastor Sandro Rocha. O que pastor houve Sandro Rocha. Com o profeta? Ele tem uma nova teoria. Ok. Põe na tela. E a gente também não sabe se é o Maduro. Tem uns fotinhos dos dois aí comparadinho. Dois Gabriel vai colocar tempo aí. Acusa Lula e Gustavo Petro de vencer as eleições por fraude. Tá na CNN ele falando isso. Terra Brasil. Agora dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Dá uma olhada nessa foto. O que você fala pra mim? Dá uma olhada nesse. Dá uma olhada nessa outra aqui agora. Sobe essa outra. Dá uma olhada nessa. É um clone. Agora volta a outra, Gabriel. É isso? Dá uma olhada nessa aqui. Você acha que o Maduro tem sósia, irmão? Sim ou não? Você acha que o Maduro tem sósia? Sim ou não? Eu sei que os caras da direita, esses imbecil aí do X, fica falando que eu sou um cretino, não que eu fico com essa história de sósia, que eu fico com essa história de trans, que eu fico atrapalhando a direita. Põe a outra aí, Gabriel, põe a outra aí, troca aí. Alma da direita. Dá uma olhada na outra foto, irmão. Você acha que é a mesma pessoa? Eu gosto muito da risada, que a risada assim, ele tem tanta Foi o próximo certeza. vídeo já. Hoje ele fez uma análise mais profunda, ele trouxe provas. Tem provas? Sim, ele trouxe provas. Posso, quer dizer... Ele tá zoando, né? Pô, você não conhece o pastor Sandro Rocha, Iago? Vamos lá. Você ainda não colocou um bloqueador aí? Bora lá. Pagar o YouTube não. O YouTube tá ferrando a gente. Firmou entre aspas também, né? Porque a gente não tem aí o depoimento, né? Mas estão falando aí algumas coisas que esse cara que tá aí tá falando que a gente também não sabe se é o Maduro. E tem as fotinhas dos dois aí comparadinho. O Gabriel vai colocar uma fotinho, dá uma olhada na foto do Metrópolis aí. Eu vou colocar pra você. E agora eu vou colocar duas fotinhos, uma do ladinho da outra. Aí você dá uma olhadinha. Né, dá uma olhadinha aí, que você fala pra mim? Dá uma olhadinha. Eu coloquei duas fotinhas, uma do ladinho da outra aí, porque os caras ficam falando algumas bobagens aí, né? Coloquei uma do ladinho da outra, tem outras duas aí, né? E aí você que diz se é a mesma pessoa. Olha essa outra aqui, é sensacional, hein, Gabriel? Essa aqui, dá uma olhada essa aí, irmão. Pausa. É a mesma pessoa? Cara, essa aqui dá claramente, assim, a todas as marcas, aquela marca ali em cima, de expressão. Sim. Não tem nada, assim, que pareça que não seja... na parte superior, direita da testa dele. Tá lá, no mesmo lugar. Não tem nada, eu não tô conseguindo ver nada, cara. E ele fica rindo, tipo, como... é óbvio que é, né? Vocês estão entendendo? Tadinho, velho.
Caiu muito a audiência dele também, ultimamente, porque as profecias dele não têm se cumprido, né, Santos? Eu sempre acredito que ele vai voltar e ele vai ser o novo Bolsonaro. Agora, você acha, assim, que a galera percebeu que... Pô, é que ele realmente prometeu muita coisa. Ele falou que o presidente do Brasil seria, até o final do ano, seria o Lira, né? Até o final do ano passado. Sim, era o Lira. Era o Lira. É verdade. Não estão se cumprindo muitas profecias dele, acho que o pessoal tá desanimando, né? Sim, tá desanimando. é natural. Mas mesmo assim, bate 25 mil ao vivo ainda, todo dia. Aqui antes era 70, né? A gente aqui hoje com 1.200. 1.200 pessoas. Meu Deus, assim, eu voltei pra 2019. Voltamos Vamos começar a falar isso, porra. Voltamos a 2019, cara, assim, eu tô... Assim, nós acabamos, tá? Um clube, preciso de 5 clubes hoje. Não, a gente derreteu, oficialmente o MBL derreteu. Eu tô voltando pros números de derrete MBL, porque se eu tô fazendo 1.200... Vamos mudar de canal até outubro? Vamos pro azul? As lives? Vamos botar as lives no azul de volta? Será que faz sentido? Vamos tentar. Eu porque acho tá que... com strike. Tá ferrando o canal aqui, pô. O canal azul tá indo bem com seus vídeos? Então. Tá. Eu faria isso. Vamos testar amanhã? Vamos. Live no canal azul. A gente começa no canal azul... vermelho e fala, vai todo mundo pro canal azul. Vamos fazer isso. Toma strike no canal azul também, só. Fala de anjo. Não, a gente não vai mais falar sobre isso. Pior que tinha uma pauta boa aí de anjo aí, mas... Deixa quieto. Deixa quieto, não vamos falar sobre isso. É uma pauta do Emílio ou não? Quer falar do Emílio, então? Não, o Emílio vamos deixar por último, pra galera entrar e... Tá. Quer responder a Te Atualizei? Puta, ela atualizou aí? É a mesma coisa, assim, já tem 2 dias a gente tá respondendo essa galera, mas ela é grande. Então vamos lá, vamos responder a Te Atualizei. Ela é grande, eu não acho que deveria ficar sem resposta. Então bora. Estão vendo? Brazuela, filhote. Brazuela. Ai, Bárbara, eu não acredito que você tá aqui defendendo o MBL. É verdade, seja dito, ela ficou desde o começo do vídeo ali, nem sei quantos minutos, tá? Defendendo a gente. É? Mas sempre tem o mais, né? Não, mas tudo bem. Já é um ganho de Já é um sanidade avanço, ali. olha, ela ficou uns 15 minutos defendendo a gente ali, pô. Falou que é um absurdo e tal, coisa que tem que ser falada, né? Mas agora ela tem o mais, tem o porém, vamos ver o porém. Mas... Não. Eu tô dizendo que tudo isso é um absurdo e que isso aqui é transformar o Brasil numa Venezuela, num processo extremamente acelerado, porque eu tenho que ser coerente. Eu defendo a liberdade de expressão. E de forma alguma eu vou ficar aqui igual a galera do MBL comemorando a prisão ilegal do Felipe Martins. Do herói ou comemorando a prisão do Roberto Jefferson, fazendo coraçãozinho pro Alexandre de Moraes. Sim. Se eu fizesse isso, seria muita hipocrisia da minha parte, então... Seria? Não vai rolar. Seria. Mais um ponto... Vamos entender aqui, qual seria a hipocrisia? Deixa eu te atualizar das coisas. A Felipe G. Martins, né? A Te Atualizei, ela é uma das que passou pano pro processo golpista que o Brasil viveu no final de 2022. Muitas pessoas dizem que ela atuou, inclusive. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Depois alguém pode levantar vídeos dela, tá? Mas a Te Atualizei precisa lembrar do papel de cada um na desconstrução do Brasil enquanto instituição, que foi os 4 anos do governo Bolsonaro. Os 4 anos do governo Bolsonaro foi um caos institucional, tá? Foi uma guerra do governo federal contra governadores, foi perseguição de adversários políticos, usando desde a BIM paralela até agentes no judiciário. Nós sofremos isso na pele. Outras pessoas sofreram. Assim, eu sempre vou me lembrar do que fizeram conosco no dia 10 de julho de 2020, tá? Nunca vou me esquecer. Sei que Felipe Martins estava por trás disso. Sei que Alan dos Santos tinha, inclusive, vamos dizer, informação, tinha ciência. Estava ao vivo enquanto a operação ocorria, tá? Nunca nos esqueceremos. Então, falar de liberdade de expressão, isso é tudo mentira, isso é black, isso é papo furado. Outra coisa, você quer sair em defesa do Roberto Jefferson mesmo? Do cara que atirou em carro da Polícia Federal? Quase matou uma agente da Polícia Federal? Quer sair em defesa desse Felipe G. Martins, o da minuta do golpe? Quer explicar as razões pelas quais o Felipe G. Martins foi investigado? Quer falar sobre os vazamentos dele que incluem a minuta do golpe? Quer entender o que essas pessoas estavam fazendo? Eu não sou defensor do processo do Xandão. E você verá da nossa parte inúmeras críticas. Inclusive comparamos ele com o status de ditador em Roma. Tem vídeo meu do ano passado. Tem a revista aí atrás de você? Então, eu não sei se tem a 00 aqui. É atrás de você a 00. No cenário? No cenário? Deixa eu ver aqui se tem. Sempre teve, pelo menos. Mas assim,
Esse status dele estava na primeira valete. Então, não é essa a questão. A questão é o seguinte, vocês tentaram um golpe de Estado, todo mundo de vocês tentou um golpe de Estado. E com um golpe de Estado com poderes supremos e totais que vocês teriam, que é diferente do que o Supremo tem, tá? Vocês teriam a mano militar, vocês usariam o exército, as forças armadas. Vocês poderiam fazer qualquer coisa. E quando vocês tiveram poucos recursos para fazer isso, vocês fizeram, imagina se vocês tivessem muitos recursos. Mas isso vocês esquecem completamente. Completamente. Então, honestamente, velho. Assim, é cansativo, mas assim, o argumento deles parte do seguinte princípio, tá? De que eles são democratas, que eles são pessoas absolutamente normais, que não fizeram nada, que não perseguiram nada, que não tentaram nada, que não exploraram nada, que não roubaram nada, tá? E aí surgiu um sujeito que é o Alexandre de Moraes, que ele queria dar um golpe na democracia, sei lá, violando as urnas e calando os conservadores. E aí as pessoas malvadas como nós ficávamos rindo ali. E agora eles são muito democratas. Ela disse que ela é uma pessoa coerente. Você não é coerente. Você foi coerente quando tentaram derrubar o Danilo Gentili lá do SBT? Quando tentaram tirar do ar o filme dele? No último ano de mandato do Bolsonaro? Você foi coerente com isso? Com as perseguições todas que eles fizeram em redes sociais contra os outros, com argumentos injustos. Você falou lá, por exemplo, quando falaram que o Nando Moura dava em cima de travesti. Você foi lá e falou, não, vamos parar com isso aí. Não. Você entrou na campanha do Derrete MBL. Essa aí foi uma das que cresceram pra caramba na campanha do Derrete MBL. Uhum. Né? Atacando os outros de maneira coordenada. Não foi ela que ficava fazendo dancinha? Não, essa é a outra, Não. a professora Paula Marisa. Ah, exatamente. Não, é a pau da Marisa, segundo o Zóio Verde. Porque ela é traidora. Então, aí vem com essa conversa. Você botou aí na tela, né, o vídeo do Alan. A gente não vai esquecer disso aí, ó. Isso aí no dia que, olha só, invadir a sede do MBL, que é um movimento político constituído com CNPJ, tá, que atua dentro da lei, e por conta de uma operação criminosa, tá, motivada por uma thread, uma operação policial motivada por uma thread de um perfil falso bolsonarista, tá, um movimento de oposição foi atacado. Isso é uma coisa de Venezuela. Ela estava falando de venezuelização no Brasil. O Brasil estava se venezuelizando no governo Bolsonaro. Caudilhismo, cara a cavalo lá no meio da pandemia, toda aquela babaquice. E aí um movimento de oposição foi perseguido desta maneira. E veja só como os bolsonaristas se comportaram, os coerentões, que eles não são hipócritas. Vamos lá. Hã? Bom dia, bom dia. Como é que você tá com a notícia de hoje? Eu amo a sexta-feira. Porra, tu é doido. Eu tô de bolso não, saco cheio, né? Tem que... Ai, lavei a cara. Ainda bem que foi só a cara. Né? A gente lavou, coisar. É muito bom, né? A gente vê. E ontem eu falava, né, que a noite não dura para sempre. Né? Rapaz, não dura, né? Que agora começou a vingança dos conservadores. Assim, quando tu me acordaste... Muda o título, vai. Antes você tinha a função de acordar o Ítalo, agora eu tenho a função de acordar o Mauro. Liguei, Mauro, levanta, corre, vem pro boletim da manhã. Eu botando o pessoal pra fora 5 horas da manhã, velho. E o Meira não queria ir embora. Meu Deus. E a gente teve comemoração de toda a bolha bolsonarista. Todos eles comemoraram. Tirando o Felipe G. Martins. Vamos lembrar, o Felipe G. Martins comemorou, todos eles comemoraram demais. O que aconteceu? Por que não estão rindo agora? A pior parte foi quando a gente foi ganhando deles na justiça e eles foram calando a boca, eles pararam de falar do caso. Você lembra, Júnior? Conforme a gente ia ganhando, eles foram... tanto que hoje eles nem falam. Por que eles não falam mais desse caso? Na época tinha várias teorias. Era PC da Rosa, era Luciana Ayan, não... Amazing. Amazing. Ah, Pimba! Olha só! Tinha várias teorias. Cadê as teorias hoje? Vocês se fuderam. Pasta do ministro. Pasta do ministro. Ela defendeu o Luciano Ayan, se ela é coerente? Você é coerente? Você vai defender o Luciano Ayan, te atualizei. Alvo porque de ele uma foi prisão preso. Ilegal E foi inocente. Inocentado porque não tinha nada que vocês que falavam que ele tinha. Calista, que ia derrubar até o Xandão, ia derrubar o embaixador chinês. O embaixador chinês no Brasil. Wyoming lá, sei lá, o ia ser derrubado pelo Luciano Ayan, que só era um doidão. O Luciano Ayan era um doidão obcecado. Não era nada além disso. E os caras lá prenderam o sujeito. E o tal do Amazing, né? Que é o Alexander Mônaco. Era um cara normal. Tinha a vida dele normal. Ele doou pra gente.
E aí o cara foi preso, ficou 2 semanas na cadeia. Na cadeia. E eles acharam ok, porque é o seguinte, aí, né, eles são conservadores, eles não são revolucionários, são conservadores, né? Ai, nós conservadores, nós não temos espírito revolucionário. Eles tinham uma tese, que era a tese de que nós rodávamos dinheiro com o Dória, lavávamos dinheiro de empresas do meu pai, através de pimbas, para financiar o MBL, colocávamos pessoas com o Dória, e isso ia chegar, não sei como, no embaixador chinês, e ia cair o Alexandre de Moraes. Eles tinham uma teoria. O Alan dos Santos explica a teoria. É a teoria deles. Então, a teoria que embasou a ação do promotor. Eles conseguiram, com um promotor bolsonarista, que andasse a operação. A operação andou. 2 pessoas foram presas. Eles vazaram os dados pessoais de todo mundo. O promotor, só pra vocês entenderem, tá? O promotor pegou todos os dados da investigação e tornou públicos. Você sabia disso, Lumber? Você lembra disso, Júnior? Os dados da operação ele tirou o sigilo de dados pessoais de inúmeras pessoas que não tinham nada a ver com o processo. Fotos e tal. Eles fizeram um expose da vida das pessoas, tá? Mantiveram 2 pessoas presas, porque uma turma aí, os não revolucionários, tinham uma teoria. Aí a teoria não deu. Tudo bem. Que droga. Não, eles só pararam de falar. Pararam de falar porque eles sempre ficavam cobrando as contas do MBL. Quando vocês vão abrir as contas de vocês? Daí foi lá, a Polícia Federal abriu as contas. É foda achar, não acharam nada. E só esqueceram. Sim. Não. Inclusive o Alan dos Santos fez agora um Spaces, Alan Santos, falando do começo da perseguição, porque ele fala que foi a gente. Não, eu acho que foi a gente. Só que ele não apresenta nada. Cara, o que a gente fez no começo? Ele fala do Alexandre Frota e da Joyce. O Alexandre Frota e a Joyce, naquela época, eles brigaram pelo controle do PSL em São Paulo. Sim. Daí o Eduardo Bolsonaro começou a xingar os dois. O Frota até saiu das redes, inclusive. Ele tinha fechado o Twitter. E a Joyce falou que, eu sei que vocês fizeram no verão passado, lembra disso? Daí ela começou a entregar todo mundo. Por causa de briga deles. Sim. Por causa de controle de partido. Sim. Onde que tá o MBL nessa história? O MBL não está nessa história, tá? A gente precisa lembrar, porque assim, o argumento que esses caras estão tentando construir para justificar que eles cometeram uma ilegalidade muito pior que a do Xandão, porque era contra pessoas absolutamente inocentes, era de que nós participávamos da CPI das fake news, né? E a base disso é falar que nós tínhamos relação com o Luciano Ayan. Veja, o Luciano Ayan, no jeito que participava de algumas lives, tinha um site de notícias, ele não era do MBL, nunca foi do MBL. Agora, eles sabem como funcionam essas coisas, porque, vamos dizer, é que nem eu falar, por exemplo, já que o Constantino participa de uma live que tá o Superman, o Superman defendia GLO com o Bolsonaro. Que o Superman defendia golpe de Estado. Não, pô, você sabe, uma pessoa honesta sabe separar, só que eles não separam, porque eles têm que enquadrar tudo nas teorias conspiratórias. Só que a ideia deles é o seguinte, que o Luciano Ayan veio com uma lista sobre o que era o gabinete do ódio e as redes bolsonaristas, e que essa lista ficaria disponível na CPI. E uma coisa que eles precisam entender, assim, que qualquer pessoa que conhecesse um pouco de redes, saberia o que cada um naquela rede do Bolsonaro estava fazendo, porque era público. E gente que dispunha softwares, por exemplo, a gente sempre usou como é que é, o Labec, pô, o cara lá que apoiou... Do Labic. O Labic, né? Esses Labics, o Fábio Malini tocava, eles tinham inclusive softwares, você podia checar quantos perfis postavam, quem se repostava, sabe aquelas nuvens que a gente tem de desempenho no Twitter? Tá tudo lá. Assim, a esquerda conseguiria fazer aquilo sem ajuda de ninguém. Não precisava do Luciano Ayan. Sabe o que é o pior? Desculpa, pode concluir. Não, por favor, pode ir. Eu digo, afirmo e provo que a culpa da CPMI das fake news é do Alan dos Santos. Desenvolva o argumento. É do Alan dos Santos que começou a CPMI das fake news. Porque é o seguinte, eu até fiz um vídeo no canal, lá na minha live, que eu tava lendo o livro da Oyama. Aquele Tormenta. Tá tudo lá. Esse período tá todo lá. Tem muita coisa lá que parecia só a conversa de bastidor. Daí agora que saiu os áudios da BIM, cara, encaixou certinho. Era o Ramagem, ela não cita o Ramagem, cara, é um parceiro do Bolsonaro, que é um amigo do Bolsonaro, que tava no comando da Operação Furna da Onça. Sim, só pra entender. É o Ramagem. Só pra vocês entenderem, tá, galera? Operação Furna da Onça era um desdobramento da Lava Jato
que estava pegando lá na Alerj, no Rio de Janeiro, os fazedores de rachadinha e outros políticos que tinham contratos que tinham esquemas com outros políticos que tinham contratos com empreiteiras. Que assim, é o desdobramento da Lava Jato. E era uma parte de uma operação que estava sob responsabilidade ali do juiz Bretas. Entendeu? Tô contextualizando isso por quê? Porque o cara da PF que estava sendo parte da investigação desta Furna da Onça se chamava Ramagem. E o Ramagem, é por isso que assim, houve toda uma história de que a PF não agiu ali durante as eleições, no caso da rachadinha, né? Porque os caras já tinham informações das rachadinhas do Flávio. Ah, segurou por quê? Houve uma discussão sobre isso, né? E há uma discussão se o Bolsonaro já tinha ciência da questão da rachadinha e se aquilo iria andar. Curiosamente, o Ramagem... No livro, sim. No livro tá dizendo que ele já tinha, só que eu não cito o nome desse amigo que era da Operação Furna da Onça. Agora, pelos áudios... Sim. E no livro conta de uma reunião gravada, de uma reunião. É a reunião que tá gravada pelo Ramagem. Exato. E vamos lembrar, o Paulo Marinho conta dessa reunião. O Paulo Marinho já deu entrevista sobre isso. O Paulo Marinho conta sobre esse momento tenso da campanha do Bolsonaro. Então o Ramagem, que depois monta a BIM Paralela e é indicado pelo Bolsonaro para ir para a Polícia Federal, era um cara que estava ali na Polícia Federal com informações sobre os próprios Bolsonaro, dos esquemas de corrupção tocados no gabinete do Flávio, tá? E o que isso tem a ver, pra vocês entenderem, pra galera entender assim como o buraco é muito fundo, tá? O Bolsonaro, ele ganhou a eleição, mas ele lançou com gosto amargo na boca. Porque a eleição, ela, em resumo, foi gloriosa pra ele, mas ele estava sabendo já do calcanhar de Aquiles, que era as rachadinhas do gabinete dele, do Carluxo e do Flávio. E ele sabia que isso ia poder pegar todos eles e que havia uma operação Lava Jato em curso. Isto chega no STF. O STF tem ciência disso. Então o Bolsonaro começa o mandato dele morrendo de medo. O que são as brigas internas ali do Bolsonaro? Vou pro pau com o STF ou faço um acordo com o STF? Haviam correntes em disputa ali, né? E a ideia de uma parte dessa corrente, que é a turma do Felipe Martins, vamos pro pau, é manifestação, é pressão, vamos pra cima de todo mundo. Vamos puxar um discurso. Do próprio Bolsonaro. Exatamente. O próprio Bolsonaro, pessoal. Inclusive, segundo aí não tem como comprovar, porque tá no livro, Mourão quis tirar o Bolsonaro já no terceiro mês de governo. Mês. Já havia história de impeachment rodando, porque como essa história de golpe militar estavam rodando, o Santos Cruz estava rodando, porque eles já estavam querendo interferir nos militares logo no começo do mandato. E a gente pegando essas informações, a gente falando, galera, essa turma aqui é golpe de Estado, porque o papo que estava rolando nos 4 primeiros meses do mandato do Bolsonaro era sobre golpe de Estado, né? Felipe G. Martins volta dos Estados Unidos com a estética Vaporwave, e aí eles começam a fazer uma campanha que não sei se lembra que era a onda, eles chamavam de a onda, o Vaporwave surge com uma ideia de onda. E aí essa onda, onde ela tava... Ucranizar. Ucranizar, tudo daquela época. Isso ia, vamos dizer, terminar onde? Na grande manifestação em que eles iriam emparedar Rodrigo Maia, STF, etc. Neste mesmo período, esses perfis que são criados por eles começam a atacar todo mundo. Porque a galera começa a acordar, o que está acontecendo? Dentre os atacados, nós temos Alexandre de Moraes. A filha do Alexandre de Moraes é atacada por eles nessa época. Mas você passou um pouco à frente a timeline, Renan Santos. Porque na época, ainda no começo de 2019, o STF não tinha essa força, o Alexandre de Moraes não era ainda essa figura que a gente conhece hoje. Ah, sim, claro. Quem fez... Então, é aí que eu preciso entrar, porque eu preciso provar que é culpa do Alan dos Santos a perseguição. Quando eles fizeram, quando surgiu a CPMI da Fake News, isso é público e notório, era para atacar a Lava Jato. Porque estava tendo vazamento de informações do Toffoli e do Gilmar Mendes. Sim. Pelos procuradores da Lava Jato. Sim. Mesmo os vazamentos estes que atingiram quem? Flávio Bolsonaro. Sim. O negócio do COAF e tal. É a mesma natureza do vazamento. Ali, a advogada do Flávio Bolsonaro, e assim o ministro Toffoli, ele admite isso na entrevista, que ele fez várias reuniões, foi a CUFA, sabe, a Karina Cufa. Péssima apresenta o Toffoli no começo de 2019 pro Flávio Bolsonaro e pro próprio Bolsonaro. Surge a CPMI da Fake News e eles censuram a matéria da Cruzoé. Sim. Sobre o Gilmar Mendes. Esse é o ponto zero.
Isso. O D0 do inquérito não envolve bolsonaristas, porque o foco era na Lava Jato. Porque a gente precisa entender assim, naquele período, o STF, o Júnior lembrou bem, estava fragilizado. E o inquérito das fake news, né, era uma resposta do STF contra a Lava Jato, porque a Lava Jato estava chegando nos ministros do STF. Uhum. E aí eles precisavam ter uma resposta política. E o que eles descobrem? Porque eles achavam que era o seguinte, havia uma indústria de vazamento de perfis falsos, ligados à turma do Dallagnol, usando eventualmente até dinheiro recuperado lá e tal. E eles tinham uma teoria de que páginas, perfis, movimentos, grupos eram ligados à Lava Jato, e esses caras iam atacando e fazendo os vazamentos, e eles tinham como fim destruir o STF. O STF ficou emparedado. O que eles descobrem? Que não era assim que a banda estava tocando. E esse foi o grande susto. Eles perceberam que não está, o cerne da questão não era a Lava Jato, que a organização desses perfis que estavam organizando ataques não era a Lava Jato. E nunca foi. Porém, mas assim, Renan Santos, mas assim, ainda não tinha chegado lá. Porque assim, a resposta política pro inquérito da fake news foi na hora. O senador Alessandro Vieira, ele começou a CPI da Lava Toga. Por causa da operação contra a Cruzoé. A censura contra a Cruzoé. Exatamente. E o Alessandro Vieira, fato do começo de 2019. Foi na hora, assim. O Alessandro Vieira, não. A gente precisa fazer uma CPI, porque o STF naquela época estava fragilizado. E ficou muito feio. Até o Intercept defendeu a Cruzoé. Lembra que eles postaram a matéria? Sim. Pegou muito mal pro STF aquilo. E o Alessandro Vieira, não. Vamos fazer a Lava Toga. Daí o que aconteceu aí? A Lava Toga, ela teve muito apoio. E faltou... Então, agora todo mundo conhece, né? Faltava uma assinatura. Foi nessa época que daí o Flávio Bolsonaro... Era o mesmo inimigo, né? O Flávio Bolsonaro e o Gilmar Mendes e o Toffoli tinham os mesmos inimigos, que eram os vazamentos. Pô, pro Flávio Bolsonaro era bom o inquérito das fake news. Porque eles estavam indo atrás dos caras da Lava Jato que estavam vazando coisa dele. Nessa época, o Nando Moura brigou. Eu acho. Não. Na época o Nando Moura, inclusive, tava com o governo. Não, o Orlando Santos, que tava criticando o Flávio Bolsonaro, faz uma live com o Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro solta aquela: quem interessa. A quem interessa criar estabilidade com o STF, não é? Naquele ponto que estava toda a base bolsonarista pressionando pela Lava Toga, aquela live mudou a chave. E acabou a Lava Toga ali. Foi depois da live do Orlando Santos. Agora, só mais uma coisa. Que não conseguiram fazer a Lava Toga e fortalecer o inquérito das fake news. Depois que eles acham quem são os Vaporaves e tal, devido a todo aquele processo. Então, agora, pra mim, Orlando Santos é o verdadeiro culpado. Outros elementos que sim, mas é verdade. Mas assim, pode falar, Júnior? Eu sei que você tá tendo sua picardia aí no meio, mas decisões políticas foram tomadas envolvendo todas essas pessoas. Eles concordaram em agir daquela maneira e segurar a bronca juntos. E onde eles seguram essa bronca? É quando o Gilmar Mendes ele recebe ali, né, a rachadinha do Flávio, começa a ter a discussão sobre o COAF, com quem iria ficar o COAF, há a famosa manifestação no domingo, e no dia seguinte, na segunda-feira, há a famosa reunião do Bolsonaro com o Toffoli, com o Alcolumbre e com o Rodrigo Maia. E ali eles falam, o Bolsonaro fala em pacificação. Ali é feito o famoso acordão, que hoje a gente nem tá falando tanto, mas assim, 2019 foi a palavra mais falada pelo MBL. Foi o acordão que foi feito para basicamente fatiar, parafraseando Paulo do Hipócritas, fatiar igual um animal, né, numa churrasqueira a Lava Jato, fazer um liberou geral e termina o ano de 2019, pra gente ver como foi radical. Começa o ano de 2019 com Moro no Ministério da Justiça, Lava Jato com tudo, STF lá embaixo, e termina o ano com Lava Jato destruída, com audiência de, meu Deus, o negócio do Freixo, né, a audiência lá do Freixo, o juiz de garantia aprovado, e com o Lula sendo surto. Olha, um ano! Mas o Flávio também tá solto, acabou solto, pelo menos o Flávio, né? Graças a Deus, a direita foi salva. Então, houve um evento canônico. O evento canônico disso foi o acordão. E com esse acordão, eu acho que aí se viabiliza parar a Lava Toga. Então a Lava Toga, né? Vamos parar essa merda aí no Senado. Flávio articulando pra parar a Lava Toga. O Moro começando a ser desmontado.
E aí começa a passação de pano, porque o eleitor do Bolsonaro deixa de ser aquela figura revolucionária, tipo, vamos passar o Brasil a limpo. E ele passa, precisamos apoiar o capitão. O capitão tem inimigos muito poderosos, o sistema é poderoso, e nós precisamos apoiar o capitão. E aí surge a indústria da passação de pano. No segundo semestre, aí que o Nando Moura se vira. No segundo semestre. Né? Porque a indústria da passação do pano vai. Surge o Aras, que é outro evento canônico, que é tipo assim, ok, realmente teve um acordão. E aí temos o que nós... Aí o resto é história, entendeu? E o pior é que eles nem podem falar que é narrativa, o acordão, que a gente falava que era do acordão, eles ficavam falando que é narrativa. Daí vem lá o Toffoli e confirma na entrevista. Não, eu salvei o Brasil de uma guerra civil, algo assim, né? Ele falou, tem uma... Bota assim, Toffoli veja impeachment Bolsonaro. O Toffoli admite que ele impediu o Bolsonaro de tomar impeachment. Cara, não foi eu, não foi ninguém que falou. Não foi o Luciano Ayan que falou. Foi o Toffoli que falou. Interessava ao Toffoli falar isso? O Toffoli veio a público e falou. Então, não tem o que os caras falarem. Porque houve o tal do acordão e todas as partes cumpriram o acordão. Precisamos botar um PGR que deu freio na Lava Jato. Botou. O COAF tá dando muito problema. O COAF tá dando problema pra ministro do Supremo, o COAF tá dando problema pra empresário, o COAF tava dando problema pra políticos de toda sorte, pro Flávio. Tira esse COAF daqui. E lembre-se que o próprio Toffoli ficou com os dados da COAF. Você lembra? Os dados da Lava Jato do COAF. Aqui, que falou, pro bolsonarista tudo é conspiração, não vão acordar nunca. Pois é, e isso é tudo coisa que você pode buscar, são fatos. São fatos, é tudo reportagem. Já era descrito lá atrás, daí assim, não tem provas, agora tem, tipo, o Toffoli falou. Em entrevista à Veja, divulgada nesta sexta-feira, 9 de agosto, o presidente do STF conta que logo nos primeiros meses do governo, costurou o acordo entre os poderes para evitar a convulsão social e o impedimento de Bolsonaro em razão da insatisfação de militares, da classe política e de empresários incomodados com a desastrosa condução do país pelo mandatário. Tá? Desce. Um dos generais próximos ao chefe do Planalto consultou o ministro do STF para saber se estaria correta a sua interpretação da Constituição, segundo o qual o Exército, em caso de necessidade, poderia usar tropas para garantir a lei e a ordem. Segundo a reportagem, o ponto de ebulição da crise tinha data para acontecer, 10 de abril, quando Lula poderia ser libertado por uma decisão do STF sobre a legalidade da prisão em segunda instância. Após 30 reuniões entre os chefes do Judiciário e do Legislativo, um grande pacto acordou. Gente, isso aqui é feito com base numa entrevista do Toffoli. O Toffoli confirma que houve um pacto. O pacto é o acordão, porra! O próprio Flávio Bolsonaro confirmou agora, pouco tempo atrás. O próprio Flávio Bolsonaro confirmou. Um pacto foi fechado no Congresso, o projeto de parlamentarismo e a CPI da Lava Toga foram arquivados. Olha só as partes, como cada um age. E a reforma da Previdência destravada. Então passa a Previdência, trava a Lava Toga, trava a famosa PEC de transformar o Brasil num semipresidencialismo. E no Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão foi calado e Santos Cruz demitido da Secretaria de Governo. Estava uma situação de muita pressão com uma insatisfação generalizada, mas o pacto funcionou, a reforma da Previdência foi aprovada, as instituições estão firmes. Agora o grande desafio é o país voltar a crescer. Então entendam, eles pararam um processo que eles consideravam que estavam gerador de caos no Brasil, que era a Lava Jato. A Lava Jato foi desmontada ali e eles pacificaram as relações. Agora eu tenho que falar, mas por que os caras estavam falando no começo de 2019, o Bolsonaro acabou de assumir, em militares, convulsão social e tal? Porque o Bolsonaro, no começo do mandato dele, conforme ele viu que o negócio da rachadinha tava dando merda, ele falou, galera, e que o STF começou a peitar, ele falou, vou peitar de volta. Ele tentou ali, mas ele recua. E aí, generais estavam sendo trocados, o Santos Cruz estava vendo assim, papo golpista rolando na caserna logo no começo do mandato. Tipo, é possível uma intervenção? Não é possível uma intervenção? O que eu faço? Tal. Ali tinha um caos no comando do governo. Tentem imaginar uma coisa. Um grupo de pessoas que nunca lidou com poder, nunca assume a presidência do Brasil. Loucos. Hoje a gente sabe de General Heleno, a influência que ele tem, Felipe Martins, toda essa... Olavo de Carvalho ainda vivo, influente. Toda essa galera jogando um monte de minhoca na cabeça de um sujeito limítrofe que é o Bolsonaro. E ele lidando com a pressão do escândalo envolvendo o próprio filho. Olha a merda toda ali. O roteiro todo era um roteiro para um caos. E sim, as coisas estavam em caos. Aí precisou todo mundo sentar, foi feito um acordo e pacificou as coisas. Foi basicamente isso. Foi o grande pacto pacificador do caos que a gente vivia. Mas a vítima, vocês sabem quem foi. A vítima foram vocês. Todo mundo que, tô lutando contra a corrupção. Você foi vítima disso.
pessoas foram vítimas. Só para complementar, só para a gente voltar na resposta, nesse mesmo Spaces, o Alan dos Santos, para explicar o fim da Lava Toga, porque é culpa dele, assim, foi ele que foi o porta-voz ali do Bolsonaro e do acordo, porque ele que tinha... Sim, ele era a voz do Olavo de Carvalho, ele tinha o maior canal, né, na época da direita, era o Terça Livre. Cobraram ele disse que não, porque na verdade, na época da Lava Toga era do Alessandro Vieira, e no Congresso a base bolsonarista estava passando uma PEC para fazer impeachment de ministro do STF, e na verdade o Moro conluiu com o Alessandro Vieira, Moro que era ministro. Queriam roubar protagonismo já naquela época do Bolsonaro. Assim, repara que a culpa é sempre dos isentões, né? Tinha os isentões com um grande plano de roubar o protagonismo do mito. Ué, o importante não é derrotar o negócio, porque assim, eles passaram reforma da Previdência com relatório feito por gente que não necessariamente gostavam, eles passaram um monte de coisa com coisas que, né, não precisava. Se aliaram até com o PT pra passar um monte de coisa. Então, qual o chororô aí, né? É impressionante. Galerinha, um clube só não dá, né? Um clube só não dá. Olha lá, ele olhou o número da audiência. Acabou, Renan. Tá baixo demais. Nossa, eu estou vivendo um inferno astral aqui. Galera, todo mundo que tá no clube, 2 valetes. A gente merece, tá maravilhoso. E a segunda valete é a valete classicona, tá? A valete do Bukele é a valete de 1 ano, tá? Que vem com um selo. A gente ainda tem em estoque algumas do selo. E bora. Agora, você sabia que a valete do Senna iria... acabar tão rápido? Zerou o estoque. Eu achava que a dos Anjos ia zerar o estoque, porque ela sempre foi a mais queridinha, porque foi a que mais tinha hype, né? Essa do Senna não parecia que tinha tanta hype assim. Não, também não achei, mas assim, banca voou e compra avulsa do Senna, assim, paulada. A dos Anjos zerou também? Zerou. Assim, a dos Anjos zerou. A gente tá com várias valetes zeradas. A gente até tá vendo assim, pro Congresso a gente tem que fazer algum convênio lá com a gráfica pra gente fazer uma tiragem de alguns, porque eu acho que o Congresso de 10 anos, puta que pariu, vamos que vamos. O Rodrigo Silva falou o seguinte, Junito, fomos nerfados. Fomos nerfados, a gente foi nerfado. Nós estamos nerfados, Demais, assim, a live do Renan principalmente, bizarro. A live do Renan foi menos que a metade, né? Sim. Cortaram o alcance. Sim. Bom, só então curtam aí, galera, vamos continuar aqui, vamos ver ainda, ó, tem um restinho do vídeo da Te Atualizei pra gente responder? Claro, tem. Mas o pessoal tem curtido. O pessoal tá curtindo? Quantas curtidas tem? 1.800, pior que curtiram mesmo, a galera tá... Não, curtiram mesmo, tá. Tem que falar pro pessoal compartilhar também a live, né? Tem que acho que eles não gostaram desse novo modelo, Renan. Eles não gostaram desse novo modelo. A gente passa a propaganda aqui e aí já vamos pro vídeo. Tá sem áudio, vai. Bora lá. De Moraes. Se eu fizesse isso, seria muita hipocrisia da minha parte, então não vai rolar. Mais um ponto eu achei muito curioso e a pergunta que fica em meu coração peludo é: mas não era tudo igual? Certa vez Kim Kataguiri foi até o plenário da Câmara para fazer esse discurso aqui. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do Presidente da República, que fica registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas 3 acusações que eu faço ao Presidente da República e ao filho do Presidente da República no tribunal. Obrigado, presidente. E você sabe o que aconteceu com Kim? Nada. Não, não. Sabe o que aconteceu com o Kim? O Aras tentou tirar o mandato dele. Tem isso. Mas guarda, o Eduardo Bolsonaro processou ele. E perdeu. O Eduardo Bolsonaro processou ele e perdeu. Mas perdeu, assim, de maneira rude, feia. Puta exemplo burro que você deu, moça. Paralelamente, vamos lembrar aqui algumas coisas pra ela ficar... Pra ela, né, dar uma atualizada aí, tá? O Aras tentou arrancar o mandato do Kim por 2 vezes. 2 vezes. O Aras, ele andou com um processo bizarro contra o Kim. Kim ganhou, barba, cabelo e bigode. Então, do que você tá falando? O Bolsonaro, os Bolsonaro processaram usando a Karina Cufa, perderam, tá aqui ó, STF
arquiva queixa-crime de Eduardo Bolsonaro contra quem? A CUFA ainda, a que apresentou o Toffoli pra Folha do Bolsonaro. Outra coisa. Aí ela pode falar, mas eles não estão atacando o governo. Vou lembrar, tá? Vocês sabem por que o Dino tá fazendo isso com a gente? O cara que peitou o Dino de verdade nas comissões foi o Kim. O cara que pegou o Ministério da Verdade criado lá com a turma do próprio Dino, inclusive, não no ministério dele especificamente, mas com a turma dele, foi o Kim. O Kim transformou aquela porra em chacota. É óbvio que o que o Flávio Dino estava fazendo ali era uma retaliação ao fato de nós especificamente estarmos trazendo muito problema para mim. E eu vou trazer alguma coisa que é mais problemática para essa moça. Foi em cima da temática do aborto, que supostamente é a temática que eles gostam de cuidar, né? São os enfrentadores disso. Porque especificamente a Amanda estava fazendo um barulho sobre aquela pauta monumental. E aí o Dino tentou achar uma maneira de pegar a gente. E aí foi através dessa. Então, do que você tá falando? Bom, Júnior, mas assim é foda, né? Mas olha, assim, ela postou isso agora. Olha quantas visualizações já tem. Ela é grande, pô, tem que responder. Lógico. Então eu te atualizei. Bota aí no título, respondendo te atualizei. Se atualiza, Bárbara. Moça. Respondendo Bárbara até atualizei. Você tem que se atualizar, pô. É feio esse tipo de coisa. É feio esse tipo de coisa. É feio não por ser nosso adversário ou por ser desonesto. Normal, é da vida adversários nossos serem desonestos. É ser tosca, pô. É ser tosca. É feio ser meio burrona. Aí tem que falar que esse jeito, né? Foda. Melhorem. Tem mais. Ah, tem mais? Bora então. Ofendendo a honra do presidente da República e de seu filho, um senador da República, pediu que o ministro da Justiça o investigasse e desafiou. Faz aí, porque eu estou atentando contra a honra de vocês. Passado esse vídeo, rolou aquele negócio pausa aí, é tudo igual. Assim, eu tenho bastante contato com bolsonaristas, né? Você sabe, alguns são amigos, são próximos até do Bolsonaro. Todo mundo sabe, esses influenciadores, todo mundo sabe que o Flávio Bolsonaro é ladrão. Ninguém acha que ele é inocente. Só que eles têm que ficar fingindo, cara. É isso aí. Tipo, que tem ofendendo a honra do Flávio Bolsonaro. Ela sabe que ele é ladrão. Todo mundo sabe que o Flávio Bolsonaro é ladrão. Todo mundo sabe que aquela mansão que o Flávio Bolsonaro tem, ele não comprou por 6 milhões. É óbvio, ela vale muito mais, aquela casa. Tá? Sim, muito mais. Inclusive saiu uma atualização disso aí, né? De como ele pagava as parcelas. Tá? O que o Flávio Bolsonaro tá fazendo em Mônaco? Viagem que custava centenas de milhares de reais. Como é que ele pagava uma casa, pagava isso? Gente, óbvio que o Flávio Bolsonaro faz negociata. Isso é meio óbvio, galera. O Flávio Bolsonaro é um lobista no Congresso. É que o pessoal gosta do Flávio Bolsonaro, que ele é o mais normal dos Bolsonaros, né? Ah, ele é político. Ele é o mais político. Ele é mesmo. Ele tem... O cara fez acordo com o Toffoli, fez acordo com o STF, pô. E assim, Flávio realmente é habilidoso. Mas é um ladrão, pô. E aí, só lembrando, né? Porque ela precisa ser atualizada aí, né? Esse papo dos iguais. Era igual. Nós não falamos que eles são iguais em tudo, porque às vezes tem que explicar coisas meio óbvias. Quando você explica para mim que as intenções deles são as mesmas, que o autoritarismo deles são os mesmos, que o autoritarismo de um existe e no outro também tem, que o gadismo existe em ambos, aí a gente fala, aqui, em termos de Brasil, é trocar 6 por meia dúzia. Não, mas o cara pode ser melhor nessa área do governo aqui, o outro não importa. Renan, você complica demais. Essa resposta é muito complicada. Pô, mas... Você coloca muita nuance para esse pessoal entender. Eles já não querem entender. Sim. Eles não querem entender. Então você só fala, é tudo igual mesmo. Entendi. É tudo igual. Cara, tudo igual. A gente foi perseguido aqui, a gente foi perseguido lá. Tem roubo aqui, tinha roubo lá. Só uma coisa. Você viu que nunca mais ninguém falou, nem os bolsonaristas, nem os lulistas, sobre aquele caso que o Ciro denunciou. Todo mundo ficou... Só porque aquele caso dos precatórios passa pelos dois governos. Os dois governos. O caso dos precatórios, né, passa pelos dois governos. E só avisando, tá? Ali eu tem que ser muito cuidadoso pra falar disso aí, porque você tá mexendo com gente que tem as maiores bancas de advocacia nacional, tá? É bem complicado. Mas assim, aquele escândalo passa por governo do mito e o outro. E assim, com contratações, né? Lembra daquele cara com voz de Mickey? O Mickey foi trabalhar onde? O Mickey também? O Mickey, assim,
Depois pega a história completa, né? O Mickey, Tá. depois ele vai trabalhar na empresa que comprou uma parte dos precatórios. No banco. Ou seja, galera, nunca ninguém mais falou sobre isso. Os bolsonaristas começaram a falar sobre isso. Opa! Porque Veio uma ordem. Ah. Veio uma ordem, pô, vamos parar de falar, ninguém mais fala. Ou seja, tudo igual. Se falar era tudo igual, era tudo igual, é tudo igual. Pode passar o resto aí. Vota nulo, você votou Lulo. Parabéns. Nossa. E aí você É teve Lula? seu Ela falou- desejo ela falou realizado. Lulo? Você atentou contra a honra do presidente e foi processado pelo até então ministro da Justiça. A reflexão que fica aqui é que pode ser que de fato não era tudo igual, né? Era tudo igual. E no meio de tantas arbitrariedades do judiciário que avançam muito. Já que o Dilma, dias atrás, disse que, poxa, tristeza que eu não criei a Guarda Nacional, né? Poxa, eu queria tanto. Defendi a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, Pausa. Pausa. Ela vai agradecer o PSDB por ter impedido isso? Vai agradecer o PSDB? Foi o PSDB que pediu isso daí. O PSDB fazia era forte Sim. naquela época, né? Tristes Contra verdades, que até tem que tomar cuidado, a oposição. né? Mas É, o tem que- PSDB era uma oposição mais competente do que essa, tá? Porque, na verdade, Muito mais. porque os deputados... Cara, assistam, galera, vídeos da CPI dos Correios e o desempenho dos parlamentares de oposição comparado com qualquer coisa dos parlamentares de oposição hoje. Tirando Kim, vai. Vocês vão ver um troço assim, os caras sabiam falar, eles estudavam o que eles precisavam falar, eles debatiam com os adversários, porque eram deputados. Eles tinha não faziam corrupto vídeo de no meio. TikTok. Não, faziam era- vídeo de TikTok. Era outra coisa. A qualidade da representação parlamentar hoje é uma merda. Uma merda. Os parlamentares hoje são uma bosta. E terminando de responder, ela fica gritando, é igual, não sei o quê, né? Ela esquece, eles ficam fingindo, que essa é outra coisa, que não houve nada no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro não fez nada, não processou, não botou gente atrás, não perseguiu. Eles querem... né? Curioso isso aí. Tem mais? Dela? nós não conseguimos criar. Nos moldes bolivarianos. Eu A acho que mídia é isso. resolveu dar foco. É isso, mas assim, dito tudo isso, ela defendeu por uns 15 minutos a gente. Então, assim, obrigado aí, te atualizei. Obrigado aí Tito Luiz. pela... Muito obrigado.